Boa noite, tudo bem com vocês? Aí nós vamos agora para a segunda unidade. Espero que a primeira unidade vocês tenham visto, revisto e com a apostila. Há um detalhe que eu esqueci de avisar. Na parte que está em vermelho é para você preencher na sua apostila. Copiar do slide passado aqui ou da apostila e você copia na sua apostila, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a unidade 2. Vimos então a questão do Pentateuco. Preste muito bem atenção referente à questão do Pentateuco, que de Gênesis até Deuteronômio, é muito importante você ter as características dos livros. Isso é uma dica para a prova. As características dos livros, o autor, que é Moisés, o caráter do livro, o caráter de Deus no livro, a apresentação, todos esses aspectos é bom você ter, porque isso pode cair na prova, tá bom? Então, unidade 2, hoje eu vou usar uns slides de mapa para a gente entender nessa questão da primeira chamada de Abraão, né? Da terra Ur dos Caldeus. E, nossa, que coisa incrível, né? O ano passado, quando eu dei aula de Geografia Bíblica, esses slides são da aula de Geografia Bíblica do outro módulo que a gente dá sempre no, se não me engano, terceiro ano. Não, segundo ano, desculpa. Então, provavelmente vocês vão pegar esse módulo de Geografia Bíblica. Mas também, se não pegar, a gente pode dar uns slides aqui. E depois desses slides que eu vou apresentar aqui na aula, eu vou mandar no grupo do primeiro ano para a gente poder ter e vocês terem também isso aí no material de vocês. Que não está na apostila, é um adendo, é um anexo, então a gente pode aí implementar na aula. O que eu ia dizer, referente à geografia bíblica, que no ano passado, quando eu estava ministrando sobre geografia bíblica, aconteceu lá aquela explosão lá no Líbano, lembra? E aí eu fiz um vídeo ilustrativo explicando a questão geográfica do Líbano. O que acontece, eu vou até apresentar aqui para vocês rapidinho. E hoje nós estamos aí no conflito de Israel com o grupo extremista Hamas, que administra e preside a faixa de Gaza, né? Administra a faixa de Gaza. Então, se você ver, eu vou até apresentar aqui, deixa eu ver aqui. Esse slide aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, só um minutinho. Vou dar um zoom aqui. Muito bem, está meio desfocado, mas dá para entender. Aqui, você pode ver que é esse pedaço de terra. Aqui é o norte. Não, tem um outro mapa mais interessante. Quer ver? Vou mostrar aqui. Vou mostrar isso daqui das tribos de Israel, que é mais interessante. Vamos lá. Então, aqui é a terra de Israel das tribos, tá? Quando eles entraram na terra, que é tema da nossa aula também. Então aqui, ó, Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia, acompanhe no mouse, não sei se está bem. Então, aqui é o norte, é o sul do Líbano, norte de Israel. Aqui ao sul, nessa região aqui onde está o mouse, é a faixa de Gaza, onde eles estão tendo conflito. Então aqui é a Península do Sinai, vindo aqui para baixo a Península do Sinai, todas essas, aqui a Arábia Saudita, aqui para baixo. Bom, essa parte norte aqui está o Líbano, a Síria, né? A Síria. E aqui para cima, indo para o norte, tem a Turquia. Vamos lá, fecha aqui. Aqui é a Turquia, nessa parte vermelha aqui, ó, é a Turquia. E se você ver a Turquia, faz divisa da Palestina com a Rússia, extinta a União Soviética. Então, se você ver no mapa, essa região aqui é complexa, é cheia de fronteiras. E aqui ao sul, você vê aqui a África, né? O sul aqui tem o Egito, e essa aqui é a Península Arábica, da Arábia Saudita. Então, lembrando, chamando a atenção,
essa região aqui, Israel está cercado só de inimigos. E foi interessante que naquele período de aula, eu pude mostrar isso e coube certinho no nosso mundo antigo. E aí foi interessante que essa terra é disputada, né? E diga-se de passagem, até hoje, né? E aquele período lá, o Rio Jordão é um fértil crescente, junto com o Rio Nilo, porque ali aquela região é toda deserto. Ali o Oriente Médio é muito deserto. Mas existem os rios, o Nilo, Jordão, Tigres e Eufrates, lá no Iraque, que mantém esse pedaço de terra aí fértil. E eles promovem agricultura, pecuária, enfim. Tantos outros alimentos são cultivados ali para a subsistência deles. Então, o que eu quero chamar a atenção quanto a essa aula de hoje? É que essa terra, da onde Abraão, nós vamos ver da onde ele saiu, né? Da onde Abraão saiu, ele sai de uma terra fértil e vai para uma outra terra fértil. Mas só que antes dele chegar em Canaã, ele vai para o Egito. Então vamos lá. Dando a introdução, eu falei aqui do conflito que nós estamos passando hoje, vivendo hoje, né? A questão do conflito lá de Israel com o grupo extremista Hamas, né? E nós vamos estudar esse pedaço de terra, que por sua vez é menor que nosso estado de Alagoas. Do Mediterrâneo até a Jordânia, que é quase que divisa ali depois do Rio Jordão, o Rio Jordão faz divisa, tem 120 quilômetros, ou seja, daqui mais ou menos em São Paulo, até menos até São Paulo, né? É mais ou menos daqui em Santos, vamos dizer assim, até o litoral. E 250 quilômetros de extensão do norte ao sul do Líbano ao Egito. Então nós temos aí 250 quilômetros, que dá mais ou menos daqui a Ribeirão Preto. Então, nós temos aí esse período de terra, esse trecho de terra, né? E esse período de história contada agora que nós vamos começar. Então, unidade 2, a chamada de Abraão e sua descendência. Todos nós sabemos a chamada de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai, né, para a terra que eu vou te mostrar. Então, já vou abrir aqui o mapinha. Vamos lá, já vou passar o slide. Cadê ele slide? Então está aqui, agora aqui vai dar para dar um zoom. Vamos lá. Aqui é mais interessante também porque mostra com mais detalhes. Aí, acho que ficou um pouquinho cheio. Então, Abraão estava aqui na terra de Ur dos Caldeus e Deus dá a ordem aqui: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi lá para Arã, que hoje fica mais ou menos na questão do norte do Iraque, divisa ali com a Síria e Turquia, porque aqui é uma região de 3 fronteiras, tá? Tem a Síria, tem o Iraque e tem a Turquia. Nessa região aqui, que tem quando os Estados Unidos tirou o exército do Iraque, aqui teve um grande conflito que aqui gerou e criou-se o Estado Islâmico, que é um grupo extremista também, radical, e que fazia afronta aqui terrorismo nessas regiões aqui. Então, foi para Arã e depois ele desceu, só que ele foi para o Egito. Depois que ele foi para Canaã. Tá? Então, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Então nós sabemos que Deus dá uma ordem para ele sair. E ele sai e vai lá. E ele pega toda essa bagagem com a família e conhecimento e história que ele tem e vai para a terra que Deus ordena. Nessa que ele vai para a terra que Deus ordena, Deus mostra para ele e muda o nome dele. Então Deus coloca uma promessa na vida dele e Deus chama ele. Deus chama Abram, né, que é pai exaltado, mas ele muda o nome para Abraão, que é pai de multidões. Faz uma aliança com ele e aí onde está espaço aí você já vai preenchendo, se der tempo, depois você faz com calma. De Abraão, pai exaltado, ele chama Abraão, pai de multidões. E de Sarai, que era o nome de Sara, contenciosa,
para princesa. Olha só. Deus colocou parte do seu nome, do seu caráter. Lembra que eu falei? Deus, nos livros e na sua história toda a existência, ele coloca o caráter dele na vida das pessoas e nos livros que ele quer usar e quer usar como influência. Então, nesse momento, nós já temos aí duas situações que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que é pai de multidões, e de Sara, que para virar como princesa. Deus colocou parte do seu nome nos nomes de Abraão e Sarai, fazendo com que eles tivessem a essência de Deus, ou seja, mudou o caráter. Você pode ver, as pessoas vêm, você conhece pessoas, eu fui assim. Quando a gente vem para Cristo, quando a gente vem por um chamado, quando Deus traz a gente lá de fora para dentro da sua vontade, Ele muda a nossa vida. Muita coisa muda. As primeiras pessoas a sentirem, pelo menos é assim, né? As primeiras pessoas a sentirem tem que ser os nossos familiares. Depois as pessoas que trabalham com a gente e essas coisas todas. Então eu vejo que no aspecto chamado, Deus muda o caráter e Ele quer que mude o caráter de vocês, nosso, para que nós possamos ser a diferença onde estamos plantados. E aí, nesse aspecto, Abraão tinha 75 anos e dá uma promessa que ele ia ter filho. Sara já era já tinha idade avançada, e todos nós sabemos ali a história, né? Que Deus dá uma promessa que eles teriam um filho, ia ser pai de multidões. Isso aí gerou um senso de humor tremendo na vida de Abraão e Sara. Abraão confiou. Sara, porém, duvidou. E aí Deus dá Isaac. Mas antes de Isaac vir, o que aconteceu? Como Abraão não podia ter filho, então foi dado Ismael como filho. Então o primogênito de Ismael com Agar, a egípcia, vem, que hoje, olha só, são descendentes. O que são descendentes de Ismael? Os árabes. Meio irmão de Isaac. E os semitas, os judeus, ambos são semitas, tá? Mas os judeus são descendentes de Isaac. Então nós vemos aí a questão dessa história, que interessante, né? Aí Deus dá Ismael como primogênito e voltou-se contra o primogênito, voltou-se contra Isaac. Por quê? Porque Isaac foi lá filho legítimo com a mãe Sara. Então gerou uns ciúmes. Isso aí começou a ter intriga já na família. E aí gera todo um desconforto. E aí nós temos aqui um texto, que esse texto aqui eu vou printar, tá, gente? Eu não vou ler, não. Da história dos hebreus de Flávio Josefo. Eu vou printar e vou colocar no grupo também. Tá? Aqui, ó, você vai corrigir, ó. Aqui, ó, tá 39, não é Gênesis 22, 39, nem 39, 22. É Gênesis 22, de 3 a 9. Tá? Como é PDF, eu não consigo mudar aqui. Mas você coloca um tracinho aqui, ó, 3 a 9, tá bom? O texto. Na hora que eu for colocar no grupo, eu corrijo. Então, aqui está toda a declaração de Flávio Josefo referente à história e o chamado de Abraão. A promessa feita para Abraão, vale a pena lembrar também que tudo isso daqui, concluindo esse oráculo, Deus faz aparecer um carneiro. Todos nós sabemos lá da questão do sacrifício, que em toda a história e toda a situação, Deus o quê? Provou a fé de Abraão, e Deus sabia até onde Abraão podia ir. Então Deus chama, e todos nós sabemos a história, que pede seu filho Isaac. Isso aí trazendo o quê? Um antítipo à mostra de Cristo. O sacrifício de um para remissão de pecados. Sacrifício de um animal para remissão de pecados. O sacrifício de derramamento de sangue para perdão de pecados. Então Deus chama Abraão e pede Isaac. E aí, contar a história, dá para mencionar rapidinho,
Rapidinho não, dá para colocar dentro da aula, né? A questão do chamado, eu vejo que o ponto principal, o que eu quero chamar a atenção o ponto principal é que os utensílios para o culto já existiam, que era o fogo, a lenha, e estava lá o cutelo para poder imolar o cordeiro. E o jovem lá pergunta, depois você vai ler a história, em Gênesis 22, você vai ler a história que lá Isaac pergunta, pai, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha e o altar. Cadê o cordeiro? Aí Abraão respondeu, Deus proverá. O que me chama a atenção nisso, sabe o que é, queridos? É que o jovem, Isaac com mais ou menos 25 anos, sabia dos utensílios para o sacrifício. Pergunto eu, agora faço uma aplicação, como eu fiz na aula passada, até preguei um pouquinho, né? Faço para você uma pergunta. Quando você sai para ir para a igreja, você pega o quê? Sua Bíblia, seu filho, você vai para o culto, você vai cultuar, você vai adorar o Senhor. Vamos supor que um domingo desse, você sai sem a sua Bíblia. Hoje nós temos um aplicativo, né, no celular, né? Hoje tá muito confortável, vamos dizer assim, né? Muito prático, né? Não sou contra, tá? Mas estou colocando aí que a gente tá perdendo o folhear, né? Folhear, estamos perdendo isso. Então, o que eu chamo a atenção quando você está saindo de casa sem a Bíblia, o seu filho nota, mãe, pai, você está indo para a igreja sem a Bíblia. Vamos um pouquinho mais fundo. Mãe, pai, nós estamos almoçando hoje, só que nós não oramos para agradecer. Mãe, pai, numa situação difícil, vamos orar, pedir a orientação de Deus e a direção de Deus para esse negócio? Mãe, pai, a mãe, o pai está doente, aí o filho, vamos orar, mãe? Será que o filho presta atenção nessas coisas? Orar antes de agir para qualquer situação? Isso que eu quero chamar a atenção. Isaac sabia que estava faltando algo. Então nós precisamos desenvolver um caráter de dependência de Deus para que os nossos filhos, para que a nossa geração e a geração que vem após nós saiba que nós servíamos ou servimos um Deus verdadeiro. E voltando e finalizando, aí aqui nós temos 3 páginas, tá? Da declaração de Cláudio José, que eu poderia ler, mas vamos aproveitar o tempo. Não que não tenha importância, mas aqui eu chamo a atenção referente ao utensílio do culto, o chamado. Então Deus sabia. E Abraão também, olha só que interessante. Abraão também sabia da importância e do caráter dado por Deus na vida dele para mostrar para o filho dele. Então nós temos que destacar isso e pontuar na vida dos nossos filhos. E finalmente, Isaac depois vai lá em casa com a sua esposa, né? E tem 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E aí nesse ponto que nós vamos ver depois, nós vamos ver a questão da história desses. Então, preste bem atenção nisso. A questão do caráter na vida de Abraão. Todo o aspecto. A promessa feita a Abraão se confirma na vida de Isaac, a questão do chamado, a questão do propósito, a questão de culto, a questão de adoração, a questão do chamado na vida de Abraão e Sara. Então nós precisamos, queridos, saber e deixar o legado para os nossos filhos quanto ao chamado que Deus tem para nossas vidas. E aí nós vamos finalizar essa parte, que é a introdução de Abraão, e vamos passar para a segunda, na sequência, que é a venda da primogenitura, que nós já vamos ver a questão de Isaac na sequência com Esaú e Jacó. Muito bem, vamos dar continuidade então. Aí Isaac casa com Rebeca, e Rebeca teve 2 filhos, e esses 2 são gêmeos, né? E diz o texto lá em
em Gênesis 25, que eles brigavam no ventre, né? E a bênção da primogenitura era de Esaú, porque Esaú era o primeiro, né? E diz o texto que o mais velho ia servir ao mais novo. Vamos lá então? A venda do direito da primogenitura está em Gênesis 25, 27 a 34. A bênção da primogenitura implicava em direitos e deveres. Com certeza, quando Esaú desprezou o direito da primogenitura, estava somente preocupado com a fome. Mas lá a história lá também, a mãe foi lá e ajudou, né? A mãe contribuiu. Os direitos de primogenitura eram herança dobrada em comparação com todos os outros filhos. Mas os deveres também iriam assumir as famílias, ou seja, era a sequência do patriarca. Caso viesse esse a morrer, o irmão, o que tem a primogenitura, e tem o outro irmão, esse vem a falecer, ele tem que assumir toda a família. Então ele se torna o guardião, né, o cuidador de direito dessa família. Então tem os deveres também, não era somente ter bênçãos, né, ou então coisas, né, bens, posses, herança, mas também tinha os deveres. E aí então teve Jacó, né? Teve os seus filhos aí com Lia, ele teve Ruben, Simeão, que aí saíram as tribos de Levi, as 12 tribos de Israel, que na verdade são 10 aqui, e Manassés e Efraim são filhos de José. Você pode ver que José não aparece nas tribos. Lá na frente a gente vai ver que José não tem tribo, e a tribo dele é dividida pelos seus dois filhos. Pelos seus dois filhos ele então dividiu, foi passado as terras para Manassés e Efraim. Também tem outra tribo que não aparece, mas ela é grande, ela está suprimida assim, junto, né? Com Judá, é Simeão, a tribo de Simeão, e a tribo de Levi que não aparece pelo fato de que ela está espalhada como sacerdotes por toda a nação. Tá bom? Mas isso daí a gente vê lá na frente, que o tema aqui mais especificamente é a história de Israel e não essa questão de sacerdócio. Aí todos nós sabemos que nesse período de história Jacó teve a mudança de nome, né? E aqui são os filhos, e como vocês podem ver, vocês completam agora aí no material. A mudança do nome de Jacó. Havia um grande propósito na vida de Jacó, da parte de Deus. O encontro de Jacó com o Senhor no vale de Jaboque, realmente foi marcado não só para ele, mas para toda a nação que se originou da parte dele. O que luta com Deus, então mudou o nome de Jacó para Israel. Agora eu gostaria de chamar um pouquinho mais a atenção, questão do fator histórico. Muito bem. Como nós vimos anteriormente, Deus não chama uma nação, ele chama um homem. Ele tinha um propósito nisso de criar e formar uma nação. Ele chama Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, como eu mostrei no mapa, traz e coloca em Canaã. Neste momento que ele coloca em Canaã, ele já estava idealizando, naquele lugar ali, a nação de Israel, vamos assim dizer. Que até então Jacó nem havia existido quando ele chamou Abraão, porque Jacó é neto de Abraão. Se você ver bem, se você acompanhar os versículos, o estudo certinho dessa apostila com a leitura bíblica, você vai ver que no monte que Isaac foi levado para apresentar como sacrifício, depois posteriormente se tornou o Monte de Davi, que é o Monte Moriá. O que seria esse Monte Moriá? Também existe fortes evidências que foi o mesmo monte que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Então, toda essa figura, monte, o dízimo, Isaac,
o monte de Davi, nós temos um nome desse monte, que era Moriá, né? E esse monte chama Monte Sião. O Monte Sião ele é bem caracterizado no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías fala muito, principalmente o 61, 62, fala sobre filhos de Sião. Por que filhos de Sião? A cidade de Jerusalém é construída em cima do Monte Sião. Então Deus tem uma característica muito peculiar em separar lugar ou lugares para assim fazer para ele adoração. Ele escolheu esse lugar. Hoje nós estamos vendo aí os conflitos, aí muita gente não entende. E diga-se de passagem, cá comigo, orar por paz em Israel, o que você acha disso? Nós temos que orar pela paz mundial, temos que orar pela paz aqui no Brasil, temos que orar pela paz no mundo, certo? Orar pela paz na Nigéria, que é um grupo radical muçulmano lá que comanda e mata cristãos, persegue missionários. Então, nós temos que orar pela paz de Israel. Então, vamos lá. Abre um parênteses. Parênteses, não aspas, né? Parênteses. Vem comigo. Pensa comigo. Se tudo isso que está acontecendo é de acordo com a vontade de Deus e é o prenúncio da vinda de Jesus, mas para que haja o arrebatamento da igreja, é o princípio do fim, né? É necessário que já comece a construir o templo, né? Então, se nós estamos orando pela paz em Israel, ou seja, se eu estou orando por essa paz vai vir pelo anticristo. Porque a paz com Jesus, o nosso Senhor, é só no milênio. Então nós temos que orar, claro, nós temos que orar por paz, tá? Não me interprete mal. Mas nós temos que orar por misericórdia. Por quê? Tanto um lado como o outro não aceitam a Jesus como Senhor. Não aceitam como Cristo, Senhor e Salvador. Tanto um lado como o outro, eles não entendem o sacrifício de Cristo na cruz. Para o muçulmano até reconhece Jesus como um profeta, mas não reconhece Jesus como Filho de Deus que veio morrer e sacrificar sua vida pela humanidade. Não entendem, não compreendem isso. Não aceitam. Muito menos os judeus. Os judeus o que querem? Um Messias ou um Machia libertador, um Machia político. E esse Machia vai se levantar das nações, vai se levantar e vai trazer paz para Israel. Estão em guerra, não estão? Nós estamos aí presenciando uma guerra, como eu falei já no tópico anterior. Na questão da guerra que está acontecendo. Bem agora estamos estudando sobre a história de Israel. Deus pega um homem da terra de Ur dos Caldeus, traz, e nessa que ele traz, separa um lugar. Então, eu coloquei essa publicação no meu Facebook, meu nariz está escorrendo. Vou dar uma pausinha aqui porque meu nariz está escorrendo, gente. Só um minutinho. Então, estamos orando pela paz no Oriente. Essa paz só vai trazer paz, promover a paz agora, nessa guerra. Eu estou olhando aqui porque a televisão está aqui simultaneamente, câmeras ao vivo lá em Jerusalém e Tel Aviv. Essa paz só vai ser trazida pelo anticristo. E nessa questão do anticristo, ele vai se manifestar, vai trazer paz na região, vai trazer um concílio, e aí vai voltar o ritual no culto do templo. E aí nós vamos ver depois ele mostrar para que veio. Então a história de Israel se culmina com aqui é o começo. Eu ia falar isso antes da pausa. Eu coloquei no meu Facebook um comentário sobre a Terra, tudo, né? A questão da discussão. E nessa questão da discussão toda,
referente à terra de Israel, essas coisas todas, nós podemos ver que essa disputa por essa terra, se você ver bem, teve uma pessoa que comentou no meu Face, mas essa terra Israel está ilegalmente. Assim, eu, com muita educação, é claro, você não conhece a história. Essa terra foi prometida para eles há mais de 3.000 anos atrás, ou seja, se é 3.000 anos, nesse período aí de Gênesis até a história aí de Abraão, mais ou menos uns 1.500 anos. Então, se você ver aí, nós temos aí nada mais nada menos 5.000 anos de história até nos dias de hoje. Se você colocar isso em papel, na ponta do lápis ou da caneta, nós podemos ver que essa terra pertence a eles sim. Se formos nessa linha de pensamento, nós temos que, sabe, fazer o quê? Dar a América para os índios, devolver a América para os índios. O que nós, homem branco, estamos fazendo aqui? Essa terra aqui é dos índios. Nós devemos devolver a África do Sul, os ingleses devem devolver a África do Sul para os africanos, para os nigerianos, que os ingleses lá dominam a Nigéria, o Senegal, a França, Moçambique, Angola, Portugal, como já tiveram a independência. A Austrália, a Inglaterra tem que devolver a Austrália para os aborígenes, Nova Zelândia. O Havaí, os americanos têm que devolver o Havaí para os naturais havaianos. Então, se nós entendermos assim, se formos olhar por esse viés que essa terra não pertence a eles, pertence porque eles saíram de lá, porque eles foram para o Egito, porque por causa da fome, ninguém tirou a terra deles, eles abandonaram a terra, deixaram a terra por causa da fome. Então, nós temos que devolver essa terra aqui para os índios, né? Pensa comigo. Sejam críticos nesse aspecto, não seria isso? Então, quando se fala em orar pela paz em Israel, agora, nesse momento, não. Porque orar para a paz, quem vai trazer a paz, o advento da paz agora, nesse período de guerra, se essa guerra perdurar mesmo, e todas as nações, é só infligir uma regra ali religiosa, ou a mesquita lá ser destruída por Israel, ou acertar alguma mesquita, ou, sabe, fazer um crime de guerra, sabe, errar o alvo e acertar lá, vai, uma mesquita, um hospital. É só fazer que incite o mundo muçulmano contra Israel, você vai ver, vai virar uma guerra generalizada ali. E aí, o que vai acontecer? Virá o anticristo e vai promover e trazer a paz e vai reconstruir o templo. E eu vejo crente aí pedindo paz em Israel. Tem que trazer paz para as nações. Temos que trazer paz para os povos. Paz para os povos. Irmãos, eu vou ter que dar pausa aqui porque eu estou tossindo e espirrando muito. Eu vou me recompor, vou tomar um medicamento e depois eu volto dar a sequência dessa aula. Agora, se recompondo um pouquinho melhor, vamos lá então para a nossa sequência de aula, a questão dos patriarcas agora, né? Aí nós vimos a questão sobre a declaração de Cláudio Josefo, né, referente. Eu vou colocar esse texto aqui, viu, gente? Vou colocar esse texto aqui sobre, para vocês, né? A questão da declaração de Abraão. Vou fazer um print aqui, colar e mandar para vocês. Vamos lá. Aí vem Esaú, Jacó e Esaú, né? Todos nós sabemos da história. Continuando, né? A questão dos patriarcas. A questão da venda da primogenitura de Esaú, diz aí a colocação que ele estava mais preocupado com a fome, coitado, né? Esaú se colocou aí num ponto desfavorável e vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Talvez era um guisado, né? E gostava muito, né? E Jacó pegou, com a ajuda da sua mãe, a primogenitura e foi lá e recebeu a bênção. Lembrando que a questão da primogenitura, gente,
A primogenitura ela tem os seus direitos e deveres. Então nós temos que lembrar muito bem disso. Vamos lá, seguindo à frente então. Aqui são os filhos de Jacó, que todos nós sabemos, né, que não são 12 tribos, filhos de Jacó. Lembrando que tem 2, Manassés e Efraim, que foram da linhagem de José. Aí o que acontece, gente? Abraão, Isaac e Jacó. José não entra como patriarca? Assim, nesse aspecto, e para o judeu ortodoxo não. Ele entra como um patriarca pessoa, mas não dentro da história. Por quê? José teve a sua história e vida no Egito. Então isso é bem mencionado, é bem claro que toda a sua vida e sua história e foi usado por Deus como um resgatador da sua família, né, para o Egito. Quanto ao Egito, a saída deles, essas coisas todas, nós temos evidências. Eu quero chamar a atenção aqui a questão do povo de Israel no Egito e a questão das evidências. Veja, esse período dos patriarcas é muito importante. Por que é importante? Porque é o veio, é o cerne do começo da civilização. Vou mostrar aqui um mapa da Mesopotâmia para vocês entenderem bem. Aqui, deixa eu só dar uma ajustada. Vai entrar, isso. Aqui, ó, mapa da Mesopotâmia. Vou dar um zoom só para ficar melhor a visibilização. Isso, aqui, ó. Meu mouse está com um problema, toda vez que eu vou clicar nele, soltar ele dá um macro. Aí, pronto. Aí, muito bem. Aqui eu chamo de fértil crescente, daqui é uma matéria de geografia, mas cabe dentro da matéria história de Israel, porque é aqui que começou toda a civilização, toda a história, todo o cerne das coisas do antigo tempo, né? Dos tempos antigos. Aqui a Mesopotâmia. Para vocês se situarem, Mar Mediterrâneo, Egito, aqui em amarelo, que é o norte da África, né? Essa pontinha aqui chama Península do Sinai, que é no Golfo Pérsico. Desculpa, no Mar Vermelho aqui, Golfo Pérsico está aqui, desculpem. Península do Sinai. Aqui é o Egito, aqui é a Palestina, ou onde fica hoje Israel. Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, aqui em cima a Síria, o Líbano, aqui no norte de Israel. Aqui, como vocês estão vendo, né, no meu mouse aqui, a Turquia, a Grécia. E mais ao norte aqui nós temos a Rússia, antiga União Soviética. Aqui é o Irã. Aqui é o Iraque, aqui é o Irã. Muito bem. Aqui é o Kuwait, onde os Estados Unidos em 90 invadiu aqui e veio resgatar aqui, veio tomar novamente, porque o Saddam Hussein havia atacado e tomado aqui o Kuwait, né? Então os Estados Unidos veio e interviu aqui. Então aqui a terra é o Ur dos Caldeus, bem nesse pontinho aqui. Então aqui Abraão sai, vai para o Egito e depois volta e fica aqui em Canaã, onde está aqui a Palestina escrito. O que eu quero chamar a atenção? Que nesse período de terra, a gente chama de fértil crescente, são 4 rios aí muito importantes para desenvolvimento da civilização. Lembrando, que depois eu vou mostrar para vocês, o mapa dessa região aí que é tudo deserto, tudo muito, muito desértica, cheio de areias, essas coisas todas. Então, quero pontuar aqui a questão do fértil crescente, que aí tem 4 rios, que é o Eufrates, o Tigre e o Eufrates, o Rio Jordão que está aqui, bem aqui nesse meiozinho aqui, e aqui o Rio Nilo. Lembrando nossa questão de história geral de ginásio, tem o famoso milagre do Nilo. Qual é o milagre do Nilo? Que por uns 3, 4 meses ele enche, ele tem um lastro nas suas margens. O rio enche, então ele irriga a terra, e depois passa 6, 7 meses, ele recua. Então os egípcios eles promovem a pecuária, a agricultura e a piscicultura também, a questão de pesca. Então nesse período aí,
O rio ele irriga a terra, deixando a terra fértil, bem úmida, para depois eles ir lá promover e cultivar a terra, plantando, levando gado para pastar. Então o Egito é muito rico, viu, gente? Então a gente vê aí alguns vídeos aí do Egito, aquelas ruas aí com terra sem asfalto, né? Não, a cidade do Cairo é muito chique, muito rica. Então, o Egito, você sabe muito bem que na época de Jesus, na época lá, era tipo a Nova York. Era um mundo lá concentrado nessas cidades. Mercadorias, haja vista ver aí o filme Cleópatra. Você vai ver aí tremendamente a suntuosidade e tinha muito ouro. Mas voltando ao tema da aula, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Tudo que a gente... dentro da história dos patriarcas, da história de Israel, tudo tem um porquê, né? Tudo tem a história, Deus colocou e deixou muito claro isso. E lembrando bem, vamos dar um exemplo, né? Da mesma forma que existem essas evidências que eu estou dando aí da patriarca, olha só, eles viveram no Egito, né? É slide 19, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem o que eu quero abordar. Que nós vamos entrar agora em Moisés, né? Aqui, gente, é uma carruagem da época do período dos faraós, encontrada no fundo do Mar Vermelho. Te lembra alguma coisa? Essa carruagem foi encontrada no fundo do Mar Vermelho. Ah, mas professor, isso daí foi que... um barco estava levando uma carruagem para o outro lado do Mar Vermelho e naufragou. Ah, gente, por favor. Essa carruagem foi encontrada no fundo do Mar Vermelho da época do faraó, da época dos faraós. Então aqui está a roda dela, bem no fundo do mar, quando foi encontrada, e aqui está ela no Museu do Cairo, para todos verem. Uma carruagem da época dos tempos antigos. O que eu quero chamar a atenção, da mesma forma que existem os patriarcas, as histórias estão na Bíblia, e aí existem aqueles, mas isso daí é tudo história, a história de um povo, isso daí é folclore, isso não existiu. Não existiu? Então vamos lá. Tudo que nós temos, você pega um telescópio aí, existem os terraplanistas, certo? Tudo que nós temos no espaço é redondo. Os telescópios que estão viajando, fazendo pesquisas espaciais aí no espaço, chegando em outros planetas, né? Em outras fora do nosso sistema solar. Tudo que encontra, tudo que se acha é redondo. Só a Terra é plana? Mas o que tem a ver, professor, pastor, com a nossa aula de história? É um argumento e é uma metáfora que eu estou fazendo para um argumento para você colocar tudo que se acha lá no Egito, lá na Mesopotâmia, até na China, nas muralhas da China, lá nas ruínas da China, escavação lá de... Eles tinham o costume de enterrar os seus imperadores também mumificados. Aqui na América, Machu Picchu, aqui no Caribe, aqui no Golfo aqui do México, a cidade de Atlantis, uma cidade imergida aí no mar, debaixo do mar. As evidências lá na Inglaterra daquelas rochas lá. Então eu vejo, queridos, que em todo lugar no mundo se encontra evidências de outras civilizações de tempos antigos. Por que então tentam descredenciar os tempos bíblicos? Você sabe por quê? Sabe me responder? É uma colocação crítica. Eu acabei de falar, apresentei essa carruagem. Ela assim, mas foi um barco que naufragou. Eu dei mesmo argumento. E também existe algumas questões de clima, tempo. Mas chegou uma época determinada época do ano, o Mar Vermelho fica uma parte lá rasinha que dá para atravessar na canela o Mar Vermelho de uma ponta para outra. Assim, nossa, que lindo. Glória a Deus por isso. Tô argumentando contra os que tentam descredenciar a época dos patriarcas, tá? Para cair em descrédito a Bíblia. As histórias bíblicas. História de Moisés, José,
a história de Abraão, tentando descredenciar. É a mesma coisa da Terra plana. Tudo que a gente encontra é redondo. Só a Terra é plana? Então tudo que a gente encontra no resto do mundo é porque existia uma civilização antiga, porque só a Bíblia nós temos que ficar batendo prova. Porque Satanás quer descredenciar, não quer que você fixe com essas evidências a sua fé. Acharam agora, escavando em Jerusalém, a Jerusalém antiga ou a velha Jerusalém, o selo metade do selo de Ezequias. Ezequias foi um rei na época de Isaías. Olha só, porque até então era um profeta, era uma história, era um conto. Mas não acharam um selo do rei Ezequias, que é do período de Isaías. Então o que isso vem embasar? Que existiu o profeta Isaías. Que essas histórias do profeta Isaías, escrito no livro do profeta Isaías, não é historinha, fábula, como você escreve um poema ou um conto, ou experiência pessoal. Existia um período que existiu o profeta e o rei Ezequias. Então tudo que se coloca a favor para provar a questão bíblica, eles refutam contra. Sabe, tem aí umas sondas espaciais tentando buscar água em Marte. E já provaram. E já provaram que existe água em Marte. Então, queridos, deixa eu colocar aqui, o computador aqui do meu filho. Então, queridos, eu gostaria mesmo que achasse e comprovasse mesmo que existe água em outro planeta. Por quê? Uma coisa louca, né? É só para você entender a questão de argumentação. Por quê? Assim, por quê, queridos? Se acham evidências de água em Marte, então por que não desenvolveu da mesma forma como houve aqui o desenvolvimento do evolucionismo? Entendem? Compreendem? Então tudo que se acha dentro, fora, ou melhor, tudo que se acha dentro da ciência, fora da nossa biosfera, do nosso planeta, seria bom para comprovar. Por quê? Prova que se desenvolveu aqui, por que não desenvolveu lá? A evolução. Então, vamos ter um pouco mais de senso crítico e argumentar em cima dessas coisas, fazer a pergunta, as perguntas concernentes a esses períodos. Aí nós temos, voltando, né? A questão de Jacó, a mudança do nome dele. A história de José, como eu mencionei. José foi para o Egito, se tornou governador, salvador do mundo. Na verdade, salvador da época do mundo antigo lá, salvador de uma nação, né? Que era os seus irmãos. Que amor, hein, gente? Que amor. Aí vem no período de Moisés. Aonde que está em vermelho aqui, viu, gente? Vocês vão dando pausa, vão preenchendo na apostila aí. Eu estou passando rápido, né? Vamos lá? Aqui, acho que parou aqui, né? Aqui, esse daqui eu vou printar, vou passar para vocês, né? Então, aqui, ó. Os filhos de Jacó são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná, com Zipa, Gad e Aser, com Raquel, José e Benjamim, e Bila, Dan e Naphtali. Pode ver que não tem Manassés e Efraim, que são de José, como eu mencionei. Aí a mudança de nome de Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Deus luta. O nome de José, Zenafté, Zafinate, né? Zenafté, Zafinate, Paneia, Salvador do mundo, quer dizer um nome composto, se tornou governador do Egito. Ok? Aí você vai dando pausa, vai preenchendo. Aí tá os versículos
e os capítulos 37 e 50. Dentro desse histórico, que eu falei que é 1000 anos, né? Vamos lá para a questão de Moisés, diretiva, já assim caminhando para encerramento da nossa aula. Moisés. Todos nós sabemos a história de Moisés, os 10 mandamentos é bem enfático e bem diretivo na questão da história de Moisés. A história de Moisés, aí nós temos aí na apostila, 40 anos no palácio do faraó, depois 40 anos no deserto de Midian, depois 40 anos na jornada rumo à terra prometida. Agora eu vou fazer uma colocação aqui como pastor professor, ok? A gente sempre aplica assim. Todos nós sabemos da história de José, correto? Então Moisés. Então José do Egito foi para lá e aí nasceu Moisés. Então Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Cresceu, viveu, ele se destacou na sociedade, na comunidade lá, criado pela filha do faraó. Todos nós sabemos disso. Aí ele descobre que não era aquele que ele descobre que ele era hebreu, que eram os escravos. Aí você, meu Deus, aí quis buscar sua história e soube da sua história. Aí ele passou 40 anos que ele fugiu, houve lá um homicídio, né? E ele matou um soldado egípcio e fugiu para Midian, que aí foi conhecer sua esposa. Aí Deus lá no deserto chama Moisés, aí ele vê 40 anos vendo que era um ninguém. Depois Deus dá uma ordem, chama ele, separa, e você vai lá libertar o meu povo. Ele descobre, você vai lá descobrir quem foi você e vai lá libertar o povo de Israel do Egito. E aí Deus prepara Moisés para ir lá, para falar com o faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. Então, nós temos essa aplicação. 40 anos, vou repetir, 40 anos achando que era alguém, 40 anos vendo que era um ninguém, e vendo que 40 anos o que Deus faz com o ninguém. Lembrando também, é a mesma situação lá, como eu coloquei anteriormente, referente ao nosso legado que a gente deixa para os nossos filhos e família. Qual é o legado que você vai deixar, ou que nós temos que deixar para as pessoas? Ou é aquele que simplesmente vai ao culto, não faz diferença alguma se for ou não for? Nós precisamos deixar a marca daquilo que nós fomos chamados. Aí Moisés vai lá, e todos nós sabemos da história, né? A questão das pragas do Egito, né? Todas as pragas estão aí decorrentes, né? Aos acontecimentos. Aí você pode anotar, né? Água em sangue. A praga das rãs. Piolho. Moscas. As pestes. As úlceras, saraivas, gafanhotos. Vou dar uma parada aqui, se caso você está anotando, né? Aí você dá pausa. Pode ser? Dia se tornar em trevas e finalmente a morte dos primogênitos. Eu quero aqui agora enfatizar a questão da morte dos primogênitos. E eu mencionei na primeira aula que o meu texto clássico que eu amo é Êxodo 12:4, né? Se o cordeiro for pequeno demais, chame os vizinhos. A função e o papel nosso como igreja, e era a função de Israel, era chamar os vizinhos. Tanto é que teve gente que saiu do Egito,
com eles que não eram da linhagem de Israel, da linhagem de Jacó. A morte dos primogênitos, nós sabemos aí a questão do Êxodo. Vou dar um tempinho para você fazer a pausa, porque eu sei, no celular é meio complicado, né? Aí você dá pausa aqui para copiar, colocar na sua apostila sobre o Pessá. E finalmente, os elementos da ceia, da Páscoa. Se você quer um texto de referência forte e bom para isso, você pega em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 6, 7, tem lá, discorre, na segunda parte inclusive, discorre todos os utensílios da mesa, a questão da Páscoa judaica. Os utensílios, porque os pães ázimos, porque as ervas amargosas, porque a questão do sangue do cordeiro, o cordeiro pascal, né? O símbolo, né? Que todos nós sabemos. Tá bom? Gente, me desculpe que esse período, essa unidade 2, foi difícil a gente gravar, pelo fato que eu estou acometido aqui talvez dos sintomas do Covid, mas eu quero deixar aqui a minha apreciação por cada um de vocês, que Deus possa abençoar cada um de nós nessa jornada. Aí qualquer dúvida você lança no período aí, no grupo aí do primeiro ano, e eu não vejo a hora de voltar à aula presencial, porque é muito melhor a gente ter contato com a classe, tá bom? Eu fecho essa aula aqui, dizendo o mesmo que eu fiz na aula passada. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu, e nós vamos repartir o que temos de melhor no nosso coração, que é Jesus, para as nações, tá bom? Beijo, Deus abençoe, até a próxima, gente.